Louvado seja Deus. Mais uma vez nós louvamos sempre pela vida do nosso pastor, nosso reverendo. Graças a Deus por esta visão. O Senhor tem trazido para nós um pastor que nos apacenta com sabedoria e com inteligência, como a promessa feita em Jeremias, né? Nós temos lá em Jeremias uma promessa: eu vos darei pastores que vos apacentem com sabedoria e com inteligência, com conhecimento. E nós louvamos a Deus por tudo isso. Somos gratos a Deus, porque o Senhor tem permitido que eu ainda esteja aqui, embora o pastor Evandro falou aqui sobre a glorificação. Estamos na casca, né? E nós ansiamos por ver o Senhor, com certeza, mas louvado seja Deus, né? Graças a Deus por estar vendo o crescimento da igreja, a expansão do reino de Deus aqui no Gramacho, depois de tantos anos, para a glória do Senhor. Nós vamos conversar um pouquinho com os irmãos sobre santificação. Os irmãos estão recebendo, nós estamos recebendo, uma imersão rápida em vários temas doutrinários, e esse tema não pode deixar passar também. Vamos falar sobre santificação. Os irmãos podem sentar, porque nós vamos ler algumas passagens bíblicas, e enquanto lemos, quer dizer, para não ter que levantar-se muitas vezes, né? Nós louvamos a Deus pela palavra escrita, a palavra que nós podemos consultar para a glória de Deus. Nós temos um mapa, temos um manual. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeira instância, eu quero ler com os irmãos Êxodo, capítulo 19, aliás, Levítico, capítulo 19, versículo 12. Levítico 19, versículo 2. Palavra do Senhor ao povo de Israel, à congregação dos filhos de Israel, através de Moisés. Diz assim, todos encontraram? Falou, pois, o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, quando nós falamos de santificação, nós estamos aqui citando o que a Bíblia diz, tá? O que a Bíblia aponta como deve ser a nossa conduta para agradar a Deus, como deve ser o nosso porte para agradar a Deus. Ao mesmo tempo, não é apenas o porte, o comportamento, mas a Bíblia fala da qualidade de ser santo, como é que se torna um santo, tudo isso está na Escritura. E como é feito assim de uma definição, santificação é o efeito da mudança interna no caráter da pessoa ou do cristão, refletido no seu relacionamento diário. Quer dizer, houve uma mudança no seu interior, você aceitou Jesus como seu Salvador? Então, haverá um reflexo no seu cotidiano. A esse reflexo, a Bíblia chama de santificação. Muito bem, agora isso acontece porque aqui o texto que nós lemos diz, Deus está falando para o povo israelita. Só que esse texto, tal como está aí, você tem repetido lá no livro de 1 Pedro, vamos lá para 1 Pedro, vamos ver esse mesmo texto sendo repetido pelo apóstolo, ensinando as igrejas da dispersão, quando as igrejas não estavam centralizadas em Jerusalém, nem em Antioquia, e o apóstolo Pedro escreve então para os crentes de todos os lugares, e ele fala aí refletindo o que está lá no livro de Levítico. Capítulo 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele está falando agora para crentes.
Lá Deus estava falando para os filhos de Israel. Aqui Ele está falando para crentes. Crentes em Jesus Cristo. Então vejamos. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, é essa a descrição bíblica da santificação. Quer dizer, uma palavra, uma recomendação no Antigo Testamento, que tem o seu respaldo no Novo Testamento. Uma palavra que foi dita por Deus no Antigo Testamento e que é confirmada pelo Espírito Santo através dos escritores do Novo Testamento. Isso é doutrina, isso é padrão. Então, ser santo não é ser canonizado. Ser santo é viver no padrão estabelecido por Deus através da palavra. Amém? Então, vejamos. A santificação, ela acontece no momento exato em que você se converte. Bom, o pastor Evandro aqui falou, sobre a questão da pessoa se converteu, a pessoa se converteu, agora ela é de Jesus, ela é do Senhor. O pastor Enoque falou sobre a expiação, o preço que Jesus já pagou. Então, o que eu digo aqui? No ato da conversão, a pessoa que ouviu a palavra e aceita Cristo como seu Salvador, ela é colocada na posição de santo, quer dizer, ela é separada, tá? E esta é uma ação instantânea, não demora um mês, não é feita assim, daqui ao mês que vem, aí você vai ser servo de Deus santo, não. No momento imediato em que você aceita Jesus, você é colocada nessa posição de santo, como a Bíblia mesmo afirma. Vamos abrir Colossenses capítulo 1, 12. 1, 21. Colossenses 1, 21. Vamos descobrir ali o que o apóstolo Paulo fala para os crentes a respeito desse procedimento, tá? Do Espírito Santo, quando você se converte. 1, 22, 1, 21. Colossenses 1, 21. Pronto? A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. 22, no corpo vos reconciliou, emenda aí, no corpo da sua morte, da sua carne, pela morte, para que, perante ele, vos apresenteis santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Vamos ler de novo, para ficar bem clarinho. A vós que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, é essa a sua identidade, a partir do momento que você aceitou Jesus. Então, você é santo, separado, irrepreensível e inculpável. Ninguém pode apontar culpa em você, certo? Isso é muito repetido, bem repetida na doutrina da salvação, todo esse conjunto de doutrinas da salvação. Passa a ser inculpável. Ninguém pode culpar você, porque Cristo já pagou e identificou você com Ele. Você e eu agora somos santos, tá? Não precisa morrer, esperar morrer para se tornar santo. Você já começa aqui. Amém? Louvado seja Deus. Bom, essa é uma parte da santificação. A partir da nossa conversão, a partir do ato da conversão, a pessoa, ela é chamada, ela é inclinada, tá? A continuar crescendo na santificação. Ela é como que levada pelo próprio Espírito Santo, que efetuou a sua conversão, que a convenceu de pecados, porque a pessoa é convencida de erros, então ela aceita Cristo.
A partir desse momento, esse Espírito Santo começa a trabalhar nesta pessoa o desejo, a vontade de continuar crescendo em santificação. Quer dizer, quem aceitou Jesus e foi logo para o céu, foi para o céu. Mas nós todos estamos aqui. Uns com 2 anos de crente, gente que se converteu semana passada. Eu que já me converti há mais de 60 anos, né? Imagina, já tem um tempão, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela minha idade. Então, há mais de 60 anos eu vim a Cristo. Então, quer dizer, eu sou convidada, eu sou chamada, convocada pelo Espírito Santo a manter uma vida de santificação, a crescer em santificação. Entendeu? Então, a isso, os estudiosos chamam de processo progressivo, é um progresso, o processo da santificação. Quer dizer, você vai dia a dia, trabalhando a sua santificação. A parte de Deus inicial já foi feita. Agora, Deus continua trabalhando à medida que Ele convoca você também para esse trabalho. Crescer e buscar santificação. Você busca santificação, você faz esforço para se manter separado, porque santificação, em primeiro lugar, é ser separado. Mas vamos chegar lá. E aí, isso não é feito só por você. Nós não conseguimos de nós mesmos manter-nos santificados, manter-nos separados. Então, o que a Bíblia mostra é que nós temos a cooperação do Espírito Santo. Entram aí os elementos divinos que vão nos ajudar a crescer e manter-nos em santificação. O Espírito Santo é o tremendo ajudador. Ele nos alerta, ele nos chama a atenção, enfim, é um elemento que vai nos ajudar a cooperar conosco na santificação. Ele aponta, ele usa a espada dele, que é a palavra. A palavra de Deus vai nos lembrar o nosso estado agora com Cristo, a nossa maneira de ser, a maneira de viver, como eu devo proceder. A Bíblia, e apontando também, irmãos, para as promessas. As promessas que tem na Bíblia. As promessas, elas nos ajudam a pensar no futuro. Glória a Deus, nós não conseguimos enxergar com nossos olhos naturais o que vai ser de nós no futuro. Temos aquilo que a Bíblia diz, e olha aqui, a necessidade de explicação, porque nem sempre nós conseguimos perceber. Mas veja bem, olha só, a palavra de Deus, ela está cheia de promessas, e o Espírito Santo nos faz lembrar as promessas. Temos também um elemento santificador, que é o sangue de Jesus. Sabiam? O sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Quando nós nos convertemos, né, nós recebemos fé para crer que o sangue de Jesus é o detergente poderosíssimo que limpa a nossa vida pecaminosa. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Então, o sangue de Jesus é aplicado à vida dessa pessoa que se converte e ela agora é lavada pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus aplicada também, ela efetua essa purificação. Agora veja bem, esse sangue, ele não para lá no ato inicial da santificação. O efeito do sangue de Jesus vai me acompanhar enquanto eu estou vivendo na terra. Enquanto eu estou aqui, o efeito, o resultado do sacrifício de Jesus me alcança. A cada situação, a cada momento. Há situações em que eu perco a paciência. Há situações em que meu Deus do céu, estou assim, com muita coisa para fazer e acabo não tratando bem, devidamente, o meu irmão. Né? Há situações em que, de repente, eu me esqueço de alguma coisa e atribuo aquilo, há como que um certo relaxamento em algumas áreas. E aí? Eu tenho que me arrepender. O Espírito Santo me chama a atenção. Isso aí, você errou aí, Quantos já ouviram a voz da consciência falando assim? O Espírito Santo está amando a consciência. Olha, naquela hora lá que você falou com aquele irmãozinho lá, você não foi muito bem não, hein?
Naquela hora que você, você foi demais, volta atrás. E aí você escuta, das duas uma, você desandar de ombros, isso passa. Ou então, você simplesmente diz, Senhor, me perdoa. Nesta hora, o sangue de Jesus é aplicado à sua consciência. Louvado seja Deus por isso. Nós temos que nos regozijar com isso aí, irmãos. Porque o sangue de Jesus é aplicado e aí o diabo ele não tem condição de acusar você. Chamar você de crente de meia pataca, porque você errou, mas você reconheceu, pediu perdão e o sangue de Jesus foi aplicado ali. Então esses elementos têm que ser muito bem observados por nós. Elementos divinos que auxiliam a nossa santificação progressiva. Que é o sangue de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus. Gente, nós não podemos esquecer disso. Louvado seja Deus. E esse ato, e essa situação, isso que eu estou colocando aqui, como um ato progressivo, contínuo de santificação, tem um respaldo bíblico. Veja bem, quando você aceitou a Jesus, você recebeu um morador em casa. Verdade ou não? Amém? Como é o nome desse morador? Espírito Santo. Você é como, imagine-se, você é uma casa. O Espírito Santo, ele mora aí dentro. Ele quer tomar conta do espaço todo. Certo? Então, quer dizer, o Espírito Santo morando em você, ele provoca essa vontade de você crescer em santificação. Aí eu tenho para você procurar aí na Escritura e ler, que neste processo, tá? Neste processo, Deus observa tremendamente a tua sinceridade, porque Ele não vai buscar em você perfeição. Embora o mundo, as pessoas que ainda não conhecem Jesus, elas olham para você e elas ficam ávidas por encontrar alguma brecha na sua vida. Porque a Bíblia que eles leem é a nossa vida, gente. Ou a pessoa que não tem Jesus, ele não lê a Bíblia, ele lê a vida da gente. Nós somos uma carta. E tem hora que a gente rasura. Louvado seja Deus. É essa a realidade. Tem hora que você está escrevendo, a carta está aí, e você deixa aí um pingo d'água cair em cima da tinta, acontece alguma coisa, e você precisa consertar essa escrita, porque você é uma carta de Deus para o mundo. Uma carta de Deus para o mundo. Deus já sabe quem você é. E o mundo quer ver Deus em você. Vai daí que eles ficam observando o nosso passo. Fica assim no nosso calcanhar. Observando, crente faz isso, crente, você é crente mesmo, crente não faz isso, crente faz aquilo. Por quê? Porque eles estão observando a nossa conduta. E nós aqui sabemos que estamos no processo. Não podemos perder a paz com eles. Temos que ganhá-los para Jesus. Mas precisamos nos esforçar para manter uma altura, um padrão à altura de representar o Senhor. Amém? Então vamos ver uma coisa. Como é que você vai fazer? Você tem que demonstrar, em primeiro lugar, a sua sinceridade diante de Deus. Porque Deus já conhece tudo. Deus já sabe como você é. Aí você vai querer tentar tapar o sol com a peneira. Cometer um erro, corre logo para Deus. Fala logo com Deus. Eu falo logo, converso logo com Deus. Não foi bem isso. Até a maneira de olhar para as pessoas, às vezes Deus nos chama a atenção. E a gente tem que chegar e falar com Deus. Errei aqui e vou me consertar. Aliás, isso foi o que, graças a Deus, louvado seja Deus. Isso foi o que fez com que Davi, diante de Deus, fosse um homem segundo o seu coração. Porque a sinceridade dele, pequei contra o Senhor, fiz o que aos teus olhos parece mal. Então está aí. Você encontra então uma situação em que você tem que ser sincero, confessar e abandonar o erro. Tá? Abandona. Aquele que confessa transgressão e abandona, alcança misericórdia. Aquele que se endurece, virá de repente a ser quebrantado sem que haja cura. Então nós temos 2 versículos que respaldam isso. Abre Provérbios 28, versículo 13. Todo mundo conhece, né? Provérbios 28, 13. Aquele que confessa a transgressão e deixa, alcança misericórdia.
para muita gente evangélica, cristã, batizada, às vezes até batizada com o Espírito Santo, quando fala em transgressão, ele fica pensando em adultério, roubo, drogas, alguma coisa assim. Transgressão é qualquer falha, gente, qualquer falha. Sabe? Qualquer uma. Não tem tamanho nem cor, tá? Agora, vamos para 1 João capítulo 2. Como é que o apóstolo João trata disso? Falamos do Antigo Testamento, agora vamos no Novo. 1 João capítulo 2, versículo 1. Que é que o apóstolo diz? João 2, versículo 1. O apóstolo diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a medida. Tá? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Agora, como há muita gente no mundo que ainda não sabe disso, e nós temos que contar, nós vamos aplicar isso aqui em primeira instância para nós mesmos. Ele diz assim, ó, você não precisa viver pecando. Mas se alguém levar um escorregão, é um acidente. Queda para o crente é um acidente. Só que não vai ficar prostrado. Levanta-se e conte com o advogado. Passe a tua causa para o advogado e ele vai cuidar com certeza. Então, quando eu falo de santificação, eu tenho que lembrar disso, que ela é instantânea, no momento da conversão, e que ela também é progressiva. Continua. Enquanto eu viver, enquanto eu estou no corpo, eu estou trabalhando a santificação. Uma coisa importante também, convém lembrar aqui, que quando eu falo de santificação, estar santificado, irmãos, estamos buscando a santificação, aliás, nós estamos no ano da santificação, convém lembrar que a santificação não se fundamenta em usos e costumes das tradições evangélicas. Não, tá? Os usos e os costumes se modificam com o tempo, se modificam com as circunstâncias, são variáveis geográficos, variáveis culturais. Então, a santificação, ela não pode ser medida a partir de usos e costumes. Mas a palavra de Deus, ela mostra até que as tradições, essa maneira de vestir, de ser, enfim, não pode ser, sabe? Não pode ser sinônimo de santificação, porque ele não tem poder para conter os atos pecaminosos. Porque os atos pecaminosos, eles são fruto de dentro da pessoa. Jesus falou que os maus desígnios, os maus pensamentos, as atitudes erradas, elas têm seu começo aonde? No interior. Então, quer dizer, uma vestimenta diferente, um cabelo diferente, enfim, ou seja o que for, né? Que mostre uma forma, não muda o interior. Então, a santificação, fique bem firme isso com você. Se alguém chegar para você, poxa, você está crente, está salva, e diz que está salva, e veste essa roupa, e usa esse cabelo, e corta esse cabelo assim, e joga bola, e não sei o quê, e mais uma opção de coisa, fique sabendo que essas coisas não têm validade para a santificação, porque não podem, os usos e costumes, eles não têm poder contra a sensualidade, contra a imoralidade e contra a desonestidade, entre outras nuances de cada um desses pecados aí. Abra sua Bíblia aí, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 7, 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios capítulo 7, versículo 1. 7, versículo 1, de 2 aos Coríntios. O apóstolo vem falando sobre uma série de coisas que afetam a santidade dos crentes na igreja de Corinto. E ele fecha o assunto, falando aqui no capítulo 6, já no versículo 17,
ele diz que para o povo se separar, pelo que sair do meio deles, está refletindo uma palavra profética lá do Antigo Testamento. Sair do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis no que é imundo, eu vos receberei, serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Bom, aí o apóstolo começa a conclusão do assunto. Olha, amados, pois nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, fator tremendo para a sua santificação, manter o temor a Deus. O temor de Deus deve ser constante em você, certo? E abandonar aquelas coisas que você já sabe, que são sujeiras da carne, da velha natureza, e também, como diz aí, do espírito, coisas que estão dentro de nós e que querem aflorar, querem nos subjugar. Porque Paulo diz, no capítulo 6 de Romanos, é um capítulo agora para a gente abrir devagarzinho, capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele explica muito bem sobre isso. Capítulo 6 de Romanos. Vamos lá dar uma olhadinha. Podemos ler? Vamos ver o versículo. Começa ali no versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele, Cristo, na semelhança de sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Agora isso aqui é específico para cada um. Assim também vós, considerai-vos como mortos para quê? E vivos em nosso Senhor. O que nós lemos lá é para abandonar tudo aquilo que é impuro, tanto da velha natureza grudada em nós, quanto do espírito cultivado em nosso interior, abandonar isso e aperfeiçoar a santificação. O apóstolo Paulo está dando a receita aqui. Considere-se morto, morto para o pecado. O pecado vem bater a sua porta e diz, já morri. Morri. Entendeu? Então, quando vem a sugestão pecaminosa, ela não pode encontrar uma amabilidade em nós. Qualquer sugestão pecaminosa, qualquer sugestão para quebrar um padrão, tá? Não pode encontrar em nós nenhum traço de condescendência, por menor que seja, nenhuma forma de, vamos dizer assim, uma moleza de nossa parte. Deixa aí, daqui a pouco eu jogo fora. Já viu quando a gente está varrendo uma casa e de repente aparece uma outra coisa para fazer? Aí você bota o lixinho ali, põe a vassoura em cima e depois eu tiro. Já viu? Acontece isso às vezes? Você está fazendo a limpeza da casa, dos móveis, das donas de casa. Aí está limpando, passando o aspirador, passando uma flanela. Aí de repente ficou um móvel. Aí depois eu venho aqui e limpo esse aqui. Aí deixa ali, às vezes passa o dia todo, a pessoa não faz. É ou não é? O copo, não está na pia, depois eu lavo, aí deixa lá. Olha, gente, isso aqui é uma ilustração. Com nenhuma forma de ato pecaminoso, nós podemos fazer isso. Não podemos deixar para depois. Imediatamente, o Espírito Santo acendeu uma luz vermelha, isso não está bom. Corra para debaixo do chuveiro do sangue de Jesus. Amém? Então, isso é manter a santificação. Correr mesmo, entendeu? Aliás, você tem na Bíblia vários exemplos, né? O José correu do pecado, tem que fugir, tá?
o diabo se enfrenta, o pecado se foge. Em nome de Jesus, amém? Então, qualquer sugestão, ela deve ser banida da nossa mente. Então, você tem aí. Bom, continuando nesse capítulo 6 de Romanos, vem aí o restante da receita. No versículo 12, o apóstolo diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Veja bem, o corpo mortal, o pastor Evandro acabou de falar aqui, é essa casca que vai se deteriorar. Então, é aqui que o pecado quer dominar, quer dizer que você não tem força, teus pés estão te levando para lá, as tuas mãos estão querendo pegar o indevido, entendeu? Os teus olhos estão ávidos para olhar o que não deve. Então, a recomendação é essa: não deixe reinar, não deixe dominar, amém? Não deixe dominar você, tá? Porque o que eles estão pretendendo é que você, o que o diabo por trás desse ato, dessa sugestão, dessa conversinha fiada, é fazer com que você obedeça ao desejo forte do mal, que é a concupiscência. Concupiscência é um desejo forte, mas nós temos já o mais forte. O que a Bíblia diz? Maior é o que está em nós do que o que está fora. Entendeu? Então o Espírito Santo está aí dentro, ele te ajuda. Aí nessa hora você tem que fazer um exame. Nós temos que fazer um exame e ver: Espírito Santo, qual o espaço da minha casa que o Senhor não está ocupando? Porque ele tem que ocupar a casa toda. Então, se está havendo uma sugestão, pode ser que tenha alguma janela aberta, pode ser que tenha alguma porta mal fechada, certo? Já viram quando alguém vai sair? Aqui na nossa região, de vez em quando é época de chuva, de vez em quando tem alguém que diz assim: ah, meu Deus do céu, deixei a roupa na corda. Ah, meu Deus, deixei a janela aberta. Chega em casa, a cama está molhada, as coisas estão... Por quê? Alguma coisa ficou aberta. O pecado, o diabo, ele é oportunista, irmãos. É oportunista, ele busca a ocasião. O diabo busca ocasião para incutir os atos pecaminosos, mas nós queremos aperfeiçoar a nossa santificação no temor ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós queremos aperfeiçoar. Se queremos isso, então nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, não vai reinar, não vai me levar não. Tá? Em nome de Jesus eu vou permanecer firme. O Senhor me ajuda, o Espírito Santo me ajuda, o sangue de Jesus me lava, entendeu? E eu vou, se a coisa está ficando muito séria, eu vou buscar ajuda, porque essa é uma igreja de ajuda. Essa igreja é da restauração. Não é da restauração de todas as coisas, não, mas é a igreja que restaura as pessoas. Então há um prazer muito grande no seu pastor de restaurar almas, não só ganhá-las, mas restaurar. Louvado seja Deus. E esse é o modelo que vai para todas as filiais. Louvado seja Deus. Vejamos o versículo 13. Estamos em Romanos 6. O que diz no 13? Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, gente, olha só. Olha, primeiro, não deixe o pecado dominar, não deixe ele reinar. Não deixe ele se arvorar de senhor da situação. Em segundo lugar, não apresente os vossos membros. Não vá para aqueles lugares tentadores. Não vá para aquelas conversas tentadoras. Não vá assistir aqueles filmes tentadores. Não vá ouvir conversa de ideologias erradas. Não vá praticar o erro pensando que de repente você pode sair dele. Pare de fazer o mal. O versículo que nós lemos aqui diz aí: pare de fazer o mal, desapartai-vos dele, filho meu. Servos eu serei para vocês pai, e vocês serão filhos. Não é isso que o apóstolo Paulo trouxe para os coríntios? Então, da mesma forma, devemos agir. Então, não deixar
que nenhum dos nossos membros, nós somos membros uns dos outros e somos membros do corpo de Cristo. Então, quando falamos essa palavra membros, estamos falando no contexto da igreja. Como membros da igreja, nós precisamos salvar o corpo, somos o corpo de Cristo, membros desse corpo. Mas também, cada um dos nossos irmãos são membros também conosco, fazem parte, né, do nosso corpo. Onde eu estou, tem um membro comigo, né? E somos membros de quem? Do corpo de quem? É de Cristo. Às vezes a gente não pensa que é Cristo. É o Senhor Jesus que morreu e eu faço parte do corpo dele. E eu tenho recurso para vencer. Não pense que você não tem recurso, você tem recurso. O Espírito Santo está aí. Amém? Então, apresentai-vos a Deus como vivos entre mortos. Eles é que estão mortos, você está vivo. Vivo para Deus. E os vossos membros apresentem a Deus para serem instrumento de justiça. Instrumento de justiça, fazer a obra de Deus, realizar a sua obra em todas as instâncias, tanto na prática diária, como também na prática espiritual da devoção, da dedicação e da entrega. Então, você e eu podemos fazer isso. E, finalmente, o finalzinho da receita aqui, que não termina. Esse receituário está no capítulo 6 todo. Mas o versículo 14 fecha essa série. O que ele diz aí? Por quê? Por que você não deve deixar o pecado reinar? Por que você não deve deixar os seus membros à vontade, seu corpo à vontade para fazer o erro? Por quê? Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Isso aí é uma declaração, gente. Não é uma conversa, assim, uma utopia, não. Declaração que o Espírito Santo faz através da pena do apóstolo Paulo. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo de lei. Você não vive debaixo de uma sentença. A graça de Deus cobriu você. E você tem que fazer jus a essa graça. Não abusar dela, mas fazer jus a essa graça que Deus oferece para você. E ele pergunta: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para obedecer, sereis servo daquele a quem obedeceis? Se para o pecado, ao pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Convém que sejamos servos da obediência. Amém? Bem, então, falando dessas coisas aqui, com respeito ao processo da santificação, eu gostaria de falar com vocês também um pouquinho sobre alguns termos que na Bíblia estão totalmente relacionados à santificação. Amém? Então, em primeiro lugar, aqui já vamos falar sobre o outro significado, né? Falamos da definição. Separação é uma palavra que tem a ver com santificação. Por que separação? Por quê? Vai estar apartado de tudo quanto seja terreno, humano e profano. Essa é a exigência de Deus. E esse modelo está no Antigo Testamento. Quando Deus institui a lei e dá a Moisés as regras para que o povo dele ande e glorifique o seu nome e mostre a sua glória para outras nações, então Deus estabelece regras no culto, Deus estabelece regras no uso diário até da terra, no uso também dos utensílios sagrados, da alimentação, a vestimenta, tudo, enfim. Porque Israel, vamos abrir lá em Êxodo 19, versículo 6. Quem é essa nação? Por que Deus faz isso? Para que não haja aquele pensamento assim, isso é um exclusivismo de Israel, isso é um exclusivismo do pastor. Não, a Bíblia diz, o que é que Deus fala aí com Moisés? Capítulo 19, versículo 6. Tá? Para uma compreensão melhor, vamos ler o 5 também. 5. Amém?
Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis por reino sacerdotal, povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, gente, Deus escolhe o povo de Israel para, através dele, mostrar às demais nações. Cada uma tinha seus deuses, seus rituais, sua maneira de ser, e Deus queria se mostrar a eles, não simplesmente falando diretamente a eles, mas queria mostrar através da conduta de um povo escolhido. Então, Israel é esse povo. Muito bem. E a partir desse capítulo, desse livro de Êxodo, e esse capítulo 19, todo o livro de Êxodo, restante, e o livro todo de Levítico, Deus traça as normas de santidade. Normas de santidade. Está no livro de Levítico. Então, o que acontece? Deus manda que o povo se aparte e separe tudo aquilo que Deus quer para o culto, para seu uso exclusivo. Deus quer que seja separado do terreno, quer dizer, do terrenal, do humano e também do profano. O profano é aquilo que era usado em outras instâncias que não adoração a Deus, tá? O humano, porque até mesmo os homens que Deus escolheu para realizarem o culto, Deus estabeleceu um ritual de purificação de tal modo que eles seriam de uso exclusivo de Deus, para o uso do trabalho de Deus. E do terrenal, porque não era comum. Essas pessoas tinham que ter toda uma maneira de ser que não era comum nas outras pessoas. Muito bem. Veja bem. Era separado, e aí nós vamos ver, para usar uma pessoa ou objeto, tá? Para serviço santo, o Senhor, que é santo, separa-o do uso comum. Então, a tribo de Levi foi separada para servir a Deus, no sacerdócio. E dentre a tribo de Levi, Deus separou a família de Arão, para serem sacerdotes. Os filhos de Arão seriam sacerdotes. Muito bem, e o povo de Israel todo era santo. Mas dentre esse povo santo, Deus separa a tribo, separa a família, tá? Para uso exclusivo. A cada vez que Deus escolhe alguém ou algo para o seu trabalho, então ele vai separando do comum. Separando do comum, isso aí. Aí você tem uma coisa muito especial. Lá no livro de Reis, 1 Reis capítulo 8, versículo 46, vamos ver lá. Deus separa e ao mesmo tempo, Deus sabe que o povo, eles seriam passíveis de erro, né? E aí nessa oração que Salomão faz aí no capítulo 8, você vai ver, aparentemente, meu Deus, mas que contraste. Como é que Deus fala que o povo de Israel é santo e Salomão fala uma coisa dessa aí na hora da oração? Mas veja bem, Deus estabelece como deve ser a aproximação do santo dos santos, que é o Senhor. Versículo 46 de 1 Reis capítulo 8. Certo? Quando pecarem contra ti, isso faz parte da oração de Salomão. É um corte na oração dele. Quando pecarem contra ti, porque não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares nas mãos dos inimigos, para que os cativarem e levem cativos à terra do inimigo, quer longe, quer perto, na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem-se em si, se converterem, e se suplicarem a tua face, dizendo, pecamos, perversamente agimos, cometemos iniquidade, e se converterem a ti, ele diz assim, e orarem a ti, ouve então dos céus, do assento da tua habitação. Essa oração, esse pedaço vai até o versículo 49. Muito bem. O povo era propenso a pecar. O ser humano é propenso a pecar. O ser humano tem várias probabilidades de erro. Não é perfeito. Só que Deus diz, mostra como deve ser. Se alguém pecar, já que não há quem não peque,
Já que não há quem não peque, se alguém pecar e se arrepender, o Senhor ouve essa pessoa. Ouve, atende a súplica deles e muda a situação deles. Então, tanto aqui em Reis, há uma outra referência em Eclesiastes que fala que não há homem que não peque. Tá? Só que Deus quer um povo santo. Então, por isso, há os rituais do Antigo Testamento levando à separação das pessoas, dos objetos, para o uso exclusivo de Deus. Por quê? Porque Deus quer santidade. O homem tem dificuldades em manter a santidade. E enquanto durou a antiga aliança, isso era mais difícil. Tinha que ter sacrifícios, tinha que ter um substituto para morrer, tinha que ter sangue derramado. Até que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Jesus vem e recebe e aceita a missão de morrer pelos pecados do homem. O verdadeiro homem perfeito morre como cordeiro e agora você não precisa procurar carneirinho para sacrificar no seu lugar. E você também não deve ficar achatado debaixo de culpa. O primeiro versículo que eu li aqui diz que nós podemos ser inculpáveis. Então você não tem que ficar mais. Por quê? Temos o recurso. Jesus já morreu na cruz. Ele já morreu na cruz. Então não precisa mais outro sangue. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, a santificação tem a ver com separação. Tem a ver com separação. Então, é um vocábulo na Bíblia que tem a ver com santificação. O outro é rendição. Rendição é o ato de se entregar, sabe? Se entregar, ou a condição da pessoa, pessoa ou objeto, que passa a ter um dono exclusivo e um uso também exclusivo, tá? Uma dedicação completa. E, no caso, pessoas, comunhão plena com o Senhor. É o que nós carecemos hoje. É o que cada um de nós deve pedir. É o que nós precisamos. Nos render ao Senhor todo dia. Nos render ao Senhor sempre. Reaprender a lição da rendição. Se colocar à disposição de Deus. Às vezes nós até falamos, mas a nossa atitude nem sempre é confiável. Nem sempre a nossa atitude condiz com aquilo que falamos. A realidade é que tem que haver uma rendição. É uma entrega completa. Vem lá você está na rua, vem lá um malfeitor, vem lá um amigo do alheio e pede tudo que você tem. E você quer salvar a sua vida, você entrega tudo e agradece a Deus porque Ele deixou você com vida. É ou não é? Agora, a rendição para o Senhor tem que ser plena assim. Entrega tudo, tempo, trabalho, família. Entrega tudo na mão de Deus. Entrega tudo ao Senhor, para Ele dirigir. Interessante, quando eu era adolescente, eu me veio essa lembrança agora na mente. Eu me lembro que às vezes cantávamos hinos da harpa que fala, tudo entregarei, renderei ao Senhor, assim. E eu ficava pensando, meu Deus, a gente entrega tudo para Deus. Aí como é que a gente vai fazer as nossas coisas, né? Isso quando a gente com 12, 13 anos, fica pensando, como é que a gente vai fazer as coisas? Às vezes eu quero estudar uma coisa, será que Deus vai querer? Será que Deus quer o que eu quero? A realidade é, gente, que, bom, a minha mente é muito, né? Agora, entendendo a palavra, a questão é que, quando eu entrego ao Senhor, eu vou saber que o Senhor tem o melhor para mim. Esse melhor, Ele não anula meus sonhos. Pelo contrário, Ele vai realizá-lo de maneira muito maior do que se eu ficar segurando aquilo na minha mão. Amém? Essa é a realidade da rendição. Quanto mais eu entrego ao Senhor, melhor Ele administra. Ele é quem administra as coisas para mim. Meu horário, meu tempo, tem que ser assim. Tem que ser desse jeito. E eu busco isso, uma rendição plena ao Senhor. Que Ele possa administrar meu horário, meu dinheiro, meu tempo, enfim, meu trabalho, meu ir e vir. Pensamentos. Administrar os pensamentos. Deus guiar os pensamentos. Rendição diz respeito a isso. O pensamento é um negócio assim, sabe, mais do que esses passarinhos ariscos aí.
Então ele tem que estar atrelado ao Senhor, para que ele o administre. Isso aí quer dizer rendição. Uma outra coisa, uma outra palavra também que você encontra na Bíblia, tem a ver com santificação, é a palavra purificação. Purificação. Isso quer dizer que as coisas dedicadas a Deus, elas devem ser limpas. É sinal de limpeza mesmo, tá? No Antigo Testamento tinha várias coisas que precisavam ser lavadas e lavadas e lavadas. E até havia um ritual de alguém que levasse um corpo morto, né? Enfim, ou se encontrasse perto da sua casa e tocasse em alguma coisa imunda, era imundo até a tarde. Isso quer dizer, imundo cerimonialmente. Essa imundície, esse ato de não santo, de não sagrado, era porque a pessoa tocou em alguma coisa profana. E quando a pessoa se lavava, trocava a sua roupa, então agora ela poderia comparecer diante de Deus. Purificação. Limpeza é uma condição de santidade, é uma condição de ser santo. Veja bem, embora a limpeza não expresse o tudo, porque o ato de lavar, o ato de passar, o ato de clarear, o ato de, enfim, de procurar viver uma vida reta, tá? Ainda não revela tudo, não. Veja bem, o que a Bíblia indica, veja bem, é que nós precisamos estar puros, puro em tudo. O uso do físico, o uso da ética, o uso, enfim, das palavras, tudo isso tem que ser purificado. Tem que ser purificado. Há várias passagens bíblicas que memorizam isso. E eu penso aqui numa, quando Davi pecou, no Salmo 51, ele diz assim: Senhor, torna a dar-me a alegria da sua salvação. Mas antes, no versículo 10, ele diz assim: dá-me um coração puro. Porque lá no coração se formam os conceitos, se formam as situações. Então ele queria pureza, limpeza lá. E essa limpeza hoje você sabe, o sangue de Jesus produz. Mas o versículo chave para você, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23. Cinco, 23, 22 e 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 e 23. Prontos? Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, amém? Então, guarda isso aí. Eu creio que já estamos na hora, né? Guarda isso aí em você, tá? Planeje cada dia mais aperfeiçoar a tua santificação no temor a Deus, sabendo que isso agrada ao Senhor. Ele está esperando de nós atitude nessa área, em nome de Jesus, amém?